Cultivo Online, capítulo 275. Mestre dos Espíritos. Embora isso possa não ajudá-lo a avançar para Mestre dos Espíritos, deve diminuir bastante essa distância. Feng Yuxiang disse a Yuan enquanto lhe entregava o núcleo do monstro de aparência ardente que parecia ter chamas vivas presas dentro dele. Uau! Está quente, Yuan murmurou após sentir o calor que o núcleo do monstro emitia em suas palmas. Depois de respirar fundo, Yuan colocou o núcleo do monstro do Rainbow Koi em sua boca e, ao contrário dos núcleos dos monstros normais que só tinham um sabor doce, o núcleo do monstro do Rainbow Koi realmente tinha um gosto um pouco picante depois da doçura. Heaven Refining Physique ativado. 1.325.888.196 QI foi refinado a partir do núcleo do monstro do Rainbow Koi. 19.691.520.000, 19.691.520.000. Você absorveu QI suficiente para um avanço. Como sua experiência QI já está cheia, você não poderá receber mais QI até chegar ao próximo reino. Você atendeu aos requisitos para um avanço. Você alcançou o Mestre dos Espíritos de primeiro nível. Mais 10.000 estatísticas. Seus sentidos avançados se transformaram em sentidos superiores. Sentidos superiores. Classificação: Terra. Descrição: melhora enormemente as funções de todos os sentidos disponíveis de forma permanente. Não requer ativação. Heaven Refining Physique ativado. O físico de repente foi ativado novamente. Você ganhou controle de fogo iniciante, aprimoramento de fogo fraco e resistência ao fogo fraca ao consumir o núcleo do monstro do Rainbow Koi. Controle de fogo iniciante. Descrição: permite controlar elementos de fogo sem usar energia espiritual. Aprimoramento de fogo fraco. Descrição: aumenta a força de todas as técnicas de fogo em 50%. Nenhuma ativação necessária. Fraca resistência ao fogo. Descrição: aumenta ligeiramente sua resistência ao fogo. Nenhuma ativação necessária. Oh, eu tive um grande avanço. Agora sou um mestre dos espíritos. Yuan olhou para suas mãos com uma expressão ligeiramente atordoada no rosto, sentindo seu corpo dominado por energia e força. O quê? Feng Yuxiang olhou para Yuan com uma expressão estranha no rosto. Pois ela não esperava que ele avançasse repentinamente, muito menos uma descoberta sem qualquer iluminação. Nem mesmo em seu sonho mais louco ela poderia ter imaginado que Yuan alcançaria o Mestre dos Espíritos sem precisar de qualquer iluminação. Esse tipo de talento era simplesmente assustador demais. Não deveria existir se ela tivesse que ser honesta. Então o irmão Yuan também não precisava de iluminação para alcançar o Mestre dos Espíritos, hein? Onde está o limite do irmão Yuan, se ele tiver um? A voz derrotada de Xiao Hua ressoou de repente, parecendo que ela já estava acostumada. O que você quer dizer com isso? Feng Yuxiang perguntou a ela. O irmão Yuan também entrou no guerreiro espiritual sem qualquer iluminação. Foi como qualquer outro avanço normal para ele. Xiao Hua disse. Inacreditável. Feng Yuxiang murmurou com uma voz atordoada e continuou. De que é feito o seu corpo, jovem mestre? Mesmo se você me perguntar isso, como vou responder a esse tipo de pergunta? Yuan respondeu com um sorriso agridoce no rosto. A explicação mais lógica seria o sistema do jogo que lhe permite avançar sem precisar de qualquer esclarecimento. Outra razão que poderia estar causando isso seria sua linhagem desconhecida. Yuan convocou seu status e olhou para ele. Cultivo: Mestre dos Espíritos de primeiro nível. Legado: nenhum. Linhagem sanguínea: nenhuma. Físico: físico refinador do céu. Força física: 39.734. Força mental: 39.975. Força da alma: 51.410. Defesa física: 39.710. Defesa mental: 40.821. Experiência QI. Por que minha experiência QI tem tantos pontos de interrogação? O número é tão grande que até o jogo tem dificuldade em calculá-lo? Yuan se perguntou depois de ver isso. Como ele verá quanto QI ele precisa para o próximo nível agora? Algum tempo depois, Yuan disse. De qualquer forma, agora que sou um mestre dos espíritos, não preciso mais continuar cultivando. Então simplesmente deixarei este lugar e encontrarei outra coisa para fazer até o reino místico. Jovem mestre, e a habilidade de controle de fogo, você conseguiu obtê-la depois de consumir o núcleo do monstro? Feng Yuxiang perguntou de repente. Yuan acenou com a cabeça e disse, sim, entendi. Feng Yuxiang não demonstrou muita reação ao saber que Yuan havia conseguido superar a pequena chance e obter a habilidade de controlar o fogo sem usar sua energia espiritual. Principalmente porque ela ainda estava entorpecida pelo choque anterior. Vou dizer ao Elder Xuan que terminei aqui, disse Yuan antes de recuperar o papel de Jade de comunicação e ligar para o Elder Xuan. Qual é o problema? Discípulo Yuan. O Elder Xuan atendeu alguns momentos depois do normal. Senhor Xuan, acabei de fazer um avanço e alcancei o Mestre dos Espíritos. O que devo fazer agora? Yuan perguntou a ele. No entanto, o Elder Xuan não respondeu nem um bom minuto depois, fazendo Yuan se perguntar se o Elder Xuan ainda estava lá. Ancião Xuan, você me ouviu? O que você acabou de dizer? Me desculpe,
mas acho que não ouvi corretamente agora. Você disse que alcançou o mestre dos espíritos? O Elder Xuan finalmente respondeu, com a voz cheia de descrença. Sim, está certo. Acabei de falar com o mestre dos espíritos. Yuan repetiu. Após outro momento de silêncio, o Elder Xuan falou alto, mas não estava falando com Yuan. Mestre da seita. Ele conseguiu. Ele alcançou o mestre dos espíritos. O quê? Isso é verdade? A voz chocada de Long Yijun, que também estava cheia de entusiasmo, respondeu rapidamente. Sim, estou falando com ele agora mesmo. O ancião Xuan disse. Hahaha, isso é ótimo. Traga-o aqui. Long Yijun então disse. Sim, mestre da seita. O Elder Xuan disse antes de retornar a Yuan. Fique aí. Estarei lá em alguns instantes para buscá-lo. O mestre da seita gostaria de falar com você. Tudo bem, disse Yuan antes de encerrar a conexão. Enquanto isso, na sede do mestre da seita, depois que o Elder Xuan deixou o local, Long Yijun olhou para Gao Dongyan e Shui Jie e disse-lhes com um sorriso no rosto. Parece que vocês o encontrarão mais cedo do que o esperado. Gao Dongyan engoliu em seco nervosamente. Eu os ouvi falando sobre alcançar mestres dos espíritos. Não me diga, ele se perguntou interiormente. Enquanto isso, Shui Jie tinha outro pensamento em mente. É ele. Poderia realmente ser ele, aquele gênio durante o exame de discípulo?